Quando Deus criou o mundo com uma onipotência que nós não podemos entender ou compreender. Ele falou e o mundo passou a existir. Não podemos entender este tipo de poder. É impossível entendermos como tudo foi criado com uma simples palavra. E não podemos entender, porém nós precisamos entender que esta palavra veio de Deus. Quando Ele quis que o sol aparecesse de forma gloriosa no céu, foram precisos alguns segundos apenas. Ele só disse: haja luz. Quando lemos o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo capítulo de Gênesis, e mesmo a criação do homem, Ele foi capaz de fazer o homem e criá-lo um pouco menor que os anjos. Alguns estudiosos da Bíblia acham que a palavra anjo deveria ser traduzida Elohim, Deus. Criado um pouco menor que Deus. Ele criou o homem, não tanto com uma palavra, mas com um sopro. Ele só soprou nele. E o homem se tornou alma vivente. Você pode entender um poder desta magnitude, você pode entender a onisciência, o intelecto desta magnitude, não é possível. O homem com todo o seu poder e com tanto intelecto, criado com sopro. Quando o homem cai, o impacto, o inferno, o horror da queda é de tamanha magnitude que não há como descrevê-lo. Mas quero que saiba disso, Deus pode redimir o homem. A queda rebaixou tanto o homem, a queda criou uma grande mancha, a queda criou um inferno tal, que o homem criado por Deus se tornou um monstro. Ele se tornou um animal. Capaz da coisa mais vil, horrível, diabólica, degradante, execrável e de crimes mais odiosos que o coração do homem ou que o inferno poderia imaginar. E Deus não poderia redimir o homem com uma palavra, um sopro. Estou tentando mostrar a você que a magnitude da redenção do homem é maior do que a criação do homem. Você entendeu? Temos que gritar de alegria. O inferno treme quando digo isto. Aleluia! 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 Por isso John Newton escreveu este hino. Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou este miserável. Antes estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Por isso Toplady escreveu as palavras: rocha eterna, ferida por mim, quero me abrigar em ti.
Por isso William Cooper escreveu as palavras: há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel. Os pecadores que recorrem a esta fonte encontram perdão e pureza. Aleluia! Aleluia! Olhe para a criação de Deus, ruína, fome, dor, perda, morte, miséria. O horror do pecado. Quando olho para um nenê, agora penso, Deus, como ele será? É tão inocente agora. Mas quando crescer, será um alcoólatra? Com cada nervo pedindo por bebida, ou então será um drogado? Com cada nervo pedindo pela droga? Ou será que ele sentirá a dor e a miséria que palavras não podem descrever? Redenção. O horror do pecado. Eu quero mostrar a você hoje como Deus vê o pecado. Não pense que hoje é diferente porque estamos na graça. Graças a Deus por isso. Mas, na verdade, há pouca diferença entre os dias da graça e os dias da lei. Na lei era preciso um cordeiro e na graça o cordeiro. Nunca houve em toda a história um pecado, mesmo que fosse pequeno, que não fosse pago. Todo pecado tem que ser pago. Não há escapatória. Eu não tenho palavras para descrever como Deus odeia o pecado. O único modo de medir como Deus odeia tanto o pecado é você compreender o seu amor pelo pecador. Glória a Deus. Você entendeu o que disse? Não imaginamos como ele odeia o pecado. Não entendemos como ele odeia o pecado. A Bíblia diz que uma pequena transgressão ou uma simples desobediência deve receber o devido castigo, deve receber a paga. Você terá que pagar pela mentira que disse hoje. Você terá que pagar pelo dinheiro que roubou. Terá que pagar pela cobiça em seu coração. Não há como você querer esconder o seu pecado, encobri-lo, ignorá-lo, deixar de lado. Não há como. Hoje em dia existem muitos tipos de doutrinas por aí, especialmente entre os crentes. O pobre pecador fica jogado aí e não sabe para onde vai. Mas se você se unir a uma igreja, irá ouvir todo tipo de coisas. Se você é crente, dirão que Deus olha para o pecado do crente de forma diferente do pecador. Está errado. Só porque você é filho de Deus, não quer dizer que o pecado em sua vida é diferente do pecado daquelas pessoas que vivem na podridão, que são bêbados, alcoólatras e vivem nas drogas. Se eu pudesse fazer conjecturas, se eu pudesse fazer especulações, diria que é possível que Deus veja o pecado na vida do crente
com um desprezo muito maior do que ele vê na vida do não crente. Nós só podemos entender como ele odeia o pecado quando nós tentamos compreender o seu grande amor pelo pecador. Como é possível? Como é possível? Como podemos entender o amor de Deus? Só podemos entendê-lo através da sua dádiva ao homem Jesus Cristo. Quero dizer aos muçulmanos que me veem pela televisão que respeito seu profeta Maomé. Os budistas que me assistem têm respeito por Buda. Os socialistas que me assistem, já estive no túmulo de Lenin em Moscou. E não estou tendo falta de respeito, mas todos eles são insignificantes perto do dom de Deus à humanidade. Emmanuel, Deus conosco, Jesus. Glória! Glória! Jesus! Rei dos reis, Senhor dos senhores, o mais formoso entre milhares. Quando você diz Jesus, Bartimeu grita, eu posso ver, eu posso ver. Quando você diz Jesus, o leproso grita, estou limpo, estou limpo, estou limpo. Quando você diz Jesus, Maria Madalena diz, estou livre, estou livre, estou livre. Quando você diz Jesus, Lázaro diz, ele me ressuscitou dos mortos. Quando você diz Jesus, um nobre diz, ele curou o meu filho. Nenhum outro fez isso, nenhum outro na história fez isso. Milhões de bêbados, bilhões de bêbados se levantarão no céu para dizer, eu ia para o inferno, mas ele me libertou. Ele me libertou. 1 bilhão de drogados se levantarão um dia para dizer, eu ia para o inferno, mas ele me libertou. Ele me libertou. Ele me lavou. Ele me lavou. Quebrou as cadeias, quebrou as correntes, quebrou os grilhões. Ele levou o terrível horror do pecado para sempre. Por causa de Jesus, a morte ficará aprisionada para sempre, derrotada. Por causa de Jesus, Satanás ficou atordoado e nunca se recuperou. Por causa de Jesus, não estou hoje no inferno, mas estou lavado, estou purificado, estou liberto, estou transformado, estou salvo, estou lavado, purificado, liberto, perdoado, e isso é maravilhoso! Eu gostaria de falar mais calmo. E se estivesse falando de Abraham Lincoln, talvez pudesse. Mas quando falo sobre Jesus, eu não posso me conter. Os anjos o louvam, as estrelas também o louvam. As pedras um dia irão saltar e dirão, Ele é o Senhor, Ele é Redentor, é o Salvador, é o Rei dos Reis, o mais formoso entre milhares. As árvores irão bater palmas quando o nome de Jesus for mencionado.